Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu estou aqui de volta para conversar sobre mais uma série de vídeos para o concurso do TRT São Paulo. Hoje eu vou conversar com vocês rapidamente sobre recurso de revista, as hipóteses de recurso de revista e por que não aproveitar e colocar aqui uma exceção que poderá cair no concurso do TRT São Paulo. Mas antes de mais nada, pessoal, eu quero saber o seguinte: você já está inscrito aqui no nosso canal? Se você já está inscrito no nosso canal, meus parabéns, porque toda semana você recebe conteúdo novo de direito do trabalho e processo do trabalho voltados para a prova do OAB e concurso de TRT. Mas se você ainda não está inscrita aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade. Se inscreva aqui no nosso canal para você sempre estar por dentro desse tipo de conteúdo. Outra coisa, pessoal, se você já achou interessante esse tema, recurso de revista, que é uma das espécies de recurso na Justiça do Trabalho, dá um like nesse vídeo e aproveita e compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas também tenham esse acesso ao conteúdo de processo do trabalho. Como vocês têm percebido, nas últimas aulas, nós temos conversado um pouquinho sobre processo do trabalho, que sempre cai em prova de TRT, algumas questões, e você precisa tentar captar o máximo de possibilidades de assuntos do seu estudo. Quando eu gravei e conversei com vocês sobre esses assuntos de processo do trabalho, se você prestar atenção, eu conversei um pouco de processo de conhecimento. Na aula passada eu conversei sobre liquidação, execução, a última aula foi até ligada à parte de execução, e hoje eu vou conversar sobre recursos. Perceba que teve fase de conhecimento, fase recursal, fase de execução. Por quê? Porque nós não sabemos quais são os assuntos que irão cair na sua prova. Fato é que o examinador, a banca do concurso público, ela tem um edital gigante, ela tem uma possibilidade gigante de perguntas. Então, por isso que eu pincelei o máximo possível, a forma mais ampla possível. E eu vou terminar essas aulas aqui falando dessa parte recursal. Olha só, a parte recursal na CLT, ela começa lá no artigo 894, 895, vai falar sobre espécies de recurso, vai falar sobre o recurso ordinário, mas eu vou conversar aqui sobre o recurso de revista. Para que serve o recurso de revista? Você já sabe que após a sentença, no processo de conhecimento, a parte inconformada com a decisão, ela entra com recurso ordinário para o tribunal. Desse acórdão, dessa decisão da turma do Tribunal Regional do Trabalho, pode haver possibilidade de interposição de recurso de revista, que é esse recurso que nós estamos conversando aqui. Seria a terceira instância da Justiça do Trabalho. Primeira instância, juízo de primeiro grau, que dá a sentença. Segunda instância, o TRT, o tribunal, que prolata o acórdão, e o terceiro grau é o Tribunal Superior do Trabalho. Dessas decisões, desses acórdãos que ou negam provimento ou dão provimento ao recurso ordinário,
a parte derrotada, a parte inconformada, ela vai entrar com o recurso de revista. E quais são as possibilidades de interposição do recurso de revista? Essas possibilidades de interposição você vai encontrar lá no artigo 896 da Consolidação das Leis do Trabalho. E já começamos falando o seguinte: as hipóteses de interposição de RR, como nós falamos aqui, temos as seguintes possibilidades. Aqui na linha A ele já fala, quando há interpretação diversa de tribunais sobre aquela lei federal. Olha só, lei federal com interpretação diversa por outro TRT. Vamos imaginar uma seguinte situação: você recebeu um acórdão que não foi favorável a você, você pediu para que fosse aplicada determinada lei, ou por acaso a lei federal aqui, a própria CLT, entendemos que é uma lei federal, ou outro instrumento normativo, ou até a outra parte, ela fez esse requerimento. O tribunal, ele colocou ali, ele decidiu de forma diversa, por exemplo, do TRT São Paulo. Você sabe que o TRT de São Paulo tem entendimento diverso do que foi aqui do TRT-RJ. Eu falei TRT São Paulo, mas poderia ser TRT Bahia, TRT Rio Grande do Sul. Fato é que, se estivermos conversando, por exemplo, sobre horas extraordinárias, e o Tribunal de São Paulo tem um entendimento diverso, será cabível a interposição de recurso de revista. Ou então, outro exemplo que eu poderia dar para você: descontos indevidos ou dano moral. Você recebeu uma negativa aqui do acordo do TRT-RJ, e você sabe que lá no Tribunal do Rio Grande do Sul, esse mesmo assunto tem entendimento totalmente diferente. Então você vai entrar com recurso de revista, informando para o juiz essa divergência de interpretação de outro tribunal. Porque qual é o objetivo principal do Poder Judiciário, além da prestação jurisdicional a nós, ao cidadão? Os tribunais, o Poder Judiciário, ele precisa o máximo possível unificar as suas decisões. Nós sabemos que até certo ponto terão decisões divergentes. Até certo ponto é normal que o Tribunal de Justiça tenha entendimento sobre um tema e de repente talvez o Tribunal de São Paulo ou o Tribunal de Minas Gerais possa ter um outro entendimento. Mas sempre o objetivo do judiciário é o máximo possível unificar essas decisões. E com essa quantidade de decisões diversas, como é que ele vai unificar? Ele vai unificar lá em cima, lá no TST. Geralmente é unificado com as súmulas ou muitas vezes até orientações jurisprudenciais. Essa é a primeira hipótese de interposição do RR. A segunda hipótese de interposição do RR é quando ocorrer interpretação contrária à súmula do TST. Conversei com vocês aqui sobre horas extraordinárias. Nós conhecemos a súmula 338 do TST, que nos fala que quando o reclamado, quando a empresa foi ajuizado pedido de horas extras contra essa empresa e ela não trouxe o controle de ponto, já tem uma súmula 338 dizendo que o ônus da prova será dele. Se ele não se desincumbir do ônus da prova, ele será condenado em horas extras. Aí a seguinte situação ocorreu aqui no TRT-RJ. Estou dando um exemplo aqui. A parte autora entrou com a ação, a parte reclamada
que é o seu cliente, trouxe o controle de ponto e ainda assim o juiz entendeu que ele não se desincumbiu do ônus probatório. Você vai entrar com recurso dizendo o seguinte: excelência, eu estou aqui entrando com recurso de revista porque ou o juiz de primeira instância ou o tribunal do TRT, muito embora eu tenha trago os controles de ponto, me desincumbindo do ônus probatório, ele entendeu que eu não tinha realizado essa prova. Então, violou a súmula 338 do TST. E por fim, a terceira hipótese é o quê? Violação de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Se você, como patrono da parte, verificar que a súmula vinculante do STF foi violada, você também poderá interpor recurso de revista para o Supremo, ou melhor, para o Tribunal Superior do Trabalho. Além dessas três hipóteses primárias, também temos outras aqui, duas hipóteses para a interposição do recurso de revista. Ou interpretação diversa de lei estadual, ou interpretação diversa de convenção coletiva, acordo coletivo, sentença normativa. Por exemplo, aqui, existe uma lei estadual que foi, ou melhor, existe uma convenção coletiva da categoria que você sabe que existe outra interpretação sobre essa convenção coletiva ou sobre esse acordo coletivo. Você vai se valer disso para a interposição do recurso de revista. E a terceira e última hipótese de interposição de recurso de revista é quando a decisão do tribunal contrariar literal disposição da Constituição da República. Posso dar um exemplo aqui? Artigo 8º da Constituição da República, princípio da unicidade, só pode ter um sindicato por região. Vamos imaginar que chegou uma segunda entidade sindical e isso gerou caos aqui na cidade, foi parar no Tribunal Regional do Trabalho dessa região e a decisão do tribunal violou o princípio da unicidade e, mormente, violou a letra da lei do artigo 8º da Constituição da República. Então, o que você vai fazer? Você vai entrar com recurso de revista. Por fim, pessoal, mas não menos importante, talvez isso seja até um dos pontos que eu pediria para você maior atenção, é essa parte, que essa parte é exceção. No parágrafo 2º do artigo 896 da CLT, ele nos fala o seguinte: na fase de execução não caberá recurso de revista, exceto, olha só a exceção aqui, exceto por violação da Constituição da República. Presta atenção que eu já vi esse trecho aqui cair muito em prova do OAB, já vi cair em prova de TRT. Por quê? Porque a exceção pega o candidato no contrapé. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Peço que vocês deem o like, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.